No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês das cores de outono aqui no meio oeste americano, no estado do Iowa especificamente, que é o lugar onde eu vivo há pouco mais de 2 anos e meio. O outono é, sem sombra de dúvidas, a minha estação favorita, em cerca de temperatura e de beleza mesmo. As árvores, através de um fenômeno conhecido como foliagem, nós vamos falar um pouquinho, elas mudam de cor e ficam a coisa mais linda do mundo. E como não é uma coisa muito comum de se ver por aí, na Flórida, por exemplo, isso não acontece. Então eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, explicar um pouquinho como funciona o outono aqui e vou fazendo outros vídeos para complementar esse aqui, porque as cores elas vão mudando gradativamente ao longo do mês de outubro. E logo, como eu disse anteriormente, elas devem desaparecer completamente. Então vamos aproveitar enquanto ainda temos. Se você ainda não é inscrito no canal, gostaria muito que você considerasse. Ao final desse vídeo, se você gostar, deixa um like, deixa um comentário. A sua opinião é muito importante para mim. Faz com que o canal cresça, apareça e motiva a gente a produzir mais conteúdo, né? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Então, este é o mapa que eu comentei com vocês há pouco, onde indica, né, o pico das cores de outono aqui no estado do Iowa. Então tá falando ali embaixo na legenda, vocês podem ver, né, entre a última semana de setembro e a segunda semana de outubro, depois entre a primeira de outubro, enfim, né? Isso está disponível ali naquele endereço logo abaixo. Então isso facilita a gente entender quando esse fenômeno vai acontecer. O outono é uma palavra em inglês, nós temos duas palavras para outono, na verdade. Uma delas é autumn, que é mais comum na Inglaterra, e na verdade é o nome da estação propriamente dito. E a outra, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, que a gente usa mais, é fall. Fall, para quem não sabe, vem do verbo cair, né, que é a época onde as folhas caem, por isso que usa esse nomezinho aí, fall. Essa estação se inicia aqui no hemisfério norte a partir do dia 22 de setembro, que é o equinócio de outono, ou seja, o equinócio é o momento, né, onde o Sol, ele rumo ao hemisfério norte, ele passa pela linha do Equador. Então, quando ele está exatamente na linha, sobre a linha do Equador, esse momento é conhecido como equinócio. Então, a partir daí é onde nós iniciamos o outono aqui no nosso hemisfério. A partir daí vocês têm o sol para vocês, né? E nós encaminhamos para os dias mais curtos. Mas é interessante que nessa data, no dia do equinócio, tanto a noite quanto o dia, eles têm a mesma quantidade de horas, ou seja, 12 horas cada um. Então, justamente nesse dia é o dia que isso acontece, esse fenômeno acontece. A partir daí, os nossos dias eles encurtam cada vez mais e o de vocês aumenta cada vez mais. As temperaturas médias aqui no estado do Iowa durante essa época, por exemplo, no mês de setembro, a máxima fica em torno de 25 graus Celsius e a mínima são 13 graus. Já um pouquinho friozinho, mas nada que o moletom não ajude. Em outubro cai um pouco, a máxima fica por volta de 18 graus e a mínima já são 6 graus, aí começa a ficar um pouco mais sério, né? Em novembro, que é o último mês do outono, antes da chegada do inverno, a máxima são 9 graus e a mínima já é -1. Aí começa a ficar realmente bem complicado. E nessa época o que eu queria mostrar para vocês é o fenômeno conhecido como foliagem, né? É um fenômeno onde as folhas das árvores elas mudam de cor e elas ficam esses tons maravilhosos aí. Como vocês ainda podem perceber nesse vídeo, a maioria ainda está um pouco verde ou começando a amarelar, mas vocês vão perceber aí tons de amarelo, vermelho e um laranja maravilhoso. É, sem sombra de dúvidas, a minha estação favorita. Tanto com relação à temperatura, né? Acho que a temperatura está bem agradável, apesar de muita gente já achar que está um pouco frio. Para mim, realmente é muito boa essa temperatura. Bem confortável. Uma camisa de flanela, uma camiseta por baixo, às vezes uma touca, um gorro, né? Depende do lugar que você está no Brasil. E vocês podem ver essa beleza das árvores aí, elas caem sobre a grama e forram o chão, fica também a coisa mais linda. Uma dica para quem pretende vir morar aqui durante essa época é muito importante, antes da neve que cobre o chão, pode ser agora a partir de qualquer dia que a gente pode ter um pouquinho de neve, mas quando a neve passa a acumular, que ela fica, né, quando cai a neve e ela fica por algum tempo, é importante recolher essas folhas porque acaba matando o gramado. Então é muito bonito, as folhas em si elas não fazem muito mal para a grama não, material orgânico, né, deve servir até como adubo,
mas é importante recolher, retirar as folhas do gramado quando a neve vai ficar acumulada, porque realmente prejudica bastante o gramado, que já vai sofrer com a temperatura baixa, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aí. Como eu disse anteriormente, eu vou fazendo outros videozinhos para atualizá-los, porque essa janela dessas cores maravilhosas, ela é relativamente pequena, em 2 ou 3 semanas tudo isso vai desaparecer. E agora, com a chegada das frentes frias, o vento é muito forte. Então eu pretendia hoje mesmo voar o meu drone, pegar algumas imagens aéreas, mas infelizmente o vento está com uma rajada muito forte. E aí não deu para fazer isso, mas com certeza vocês vão ver mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? Então, não esquece de compartilhar na sua rede social e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere. Um forte abraço. Fui!